trajetória na música, na verdade, a gente por morar no interior, né? A grande maioria dos meus amigos, quando criança, o pai e a mãe sempre escutavam sertanejo, músicas de duplos sertanejos, né? Como Zezé de Camargo, Luciano, Solim Choró, Leonardo. Então, nessa época, em casa rolava muito isso. Eu lembro que tinha o meu avô que tocava violão, que fazia umas músicas dele mesmo assim, umas coisas antigas também que ele tocava. E por volta de quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos assim, eu me lembro que eu consegui, sei lá, troquei com alguém perto de casa lá, algum amigo meu, uma fita do Metallica, uma fitinha original assim. Então a partir dessa época eu já comecei a escutar outros tipos de músicas, né, que não era comum escutar em casa. E por volta de 1998, 98, 2000, assim, talvez eu tivesse uns 14, 15 anos. Nessa época aqui em Paraisópolis começou uma febre de violão, né? Todo mundo se reunia, vários grupos assim se reuniam na praça e ficavam tocando violão, assim, os grupinhos e tal. E eu lembro que teve uma época que eu fiquei insistindo pra minha mãe pra ela comprar um pra mim também, né? Todo mundo tinha, e a minha mãe e meu pai compraram um violão pra mim, e eu comecei a entrar nessas, junto com os meus amigos mesmo assim, né? Comecei a aprender umas notas e tal, tocar umas cifras. Sempre tocando essas coisas de Legião Urbana, Capital Inicial, essas coisas da época assim, né? Paralamas. E eu lembro que no meio dessas rodinhas, dessas conversas, assim, o Bruno Magrão, que hoje é o vocalista do Octorama, e o Pedro, mais conhecido como Pedro Velho, né? A gente decidiu montar uma banda. Só que todo mundo tocava só violão, né? Ninguém tocava outro instrumento. E eu, como tava um pouco pra trás, assim, eles já tinham mais uma técnica mais apurada, vamos falar assim, na época. A gente conversou e eu cheguei nessa conclusão de tentar arrumar uma bateria. Só que a gente sabe que bateria é um instrumento caro, né? Então na época não tinha a mínima condição de eu comprar uma bateria que fosse boa, assim, né? Realmente. Mas aí eu tinha um PlayStation, que era um PlayStation 1, né? Um videogame na época, e acabei trocando esse PlayStation numa bateria. Um cara que chama Naldinho aqui de Paraisópolis. Era uma bateria velha, zoada e tal, mas enfim, foi o que deu pra fazer no momento ali. Não tinha condição de comprar nada. Então a partir de que eu fiz esse negócio, eu comecei a aprender a bateria, aprender na raça assim mesmo. Aqui não tinha professor, tinha algumas outras pessoas que tocavam, né, que já eram mais experientes, mas era muito difícil conseguir aula assim, então acabei aprendendo tudo de ouvido mesmo. Colocava a música e ia aprendendo. E na época também não tinha internet, celular, coisa na mão tão fácil como tem hoje, né? Então você tinha que aprender assim mesmo. Ia nos shows, ia vendo tocar, sempre acompanhava o Magu, baterista, o Vandinho também, o próprio Vinícius Pessoa. Sempre acompanhava onde ia, eu tava indo ver show assim pra tentar pegar essas técnicas, pegar baqueta, que nem baqueta tinha na época, né? Então, enfim, aí depois disso foi passando o tempo, a gente montou uma banda que chamava Alt F4 na época, né? Depois fui passando por várias outras bandas, toquei em banda show, né? Banda de baile. Nessa época acabei ficando mais próximo do Márcio, que é o guitarrista da filha de Luzia, né? A gente já era amigo desde criança, assim, conhecido, jogar bola, brincar, morava perto, mas tocar mesmo só nessa época. Não, na verdade a gente já até fez uns esquemas antes já, eu lembro que já tivemos uns esqueminhas de tocar antes assim, mas tocar direto mesmo foi nessa época de banda show aí, que tocava de tudo, tal, casamento, tá, uma bosta. Quer dizer, era legal, mas era uma bosta. Enfim, aí depois disso, a gente... parei de tocar nessa banda, né? Fui estudar, na verdade, me formei em biologia. Hoje trabalho com isso até, e a música hoje é um hobby assim que eu gosto bastante. A gente tem esse esquema nosso que também é de música autoral, né? Então isso é bem gratificante, assim, você construir, né, uma arte, né? Na verdade, você constrói um tipo de som, e o que a gente busca hoje é isso. A gente conheceu o Gabriel, né, que é o baixista, que é bem mais novo que a gente, mas tem essa mentalidade semelhante à nossa, né, de
tocar música autoral e gosta bastante dos mesmos estilos que a gente gosta, tal, das mesmas influências, então foi uma junção interessante nós três. E a gente tem esse trio hoje, né, Filhos de Luzia, fazendo essas músicas autorais. O meu contato com a música foi por causa do meu avô. Meu avô é um instrumentista, ele viveu de música a vida inteira, e toda vez que eu visitava ele falava, quando começava a tocar algum instrumento e tal, eu falava que não tinha muita vontade, que eu gostava mais de jogar bola e tal, eu falava pra ele. Até que eu comecei a aprender violão com ele, mais pra agradar ele, não por conta própria, assim, de tipo, vou tocar violão porque eu queria, tive interesse, não, foi mais pra passar mais tempo com ele, porque além de conversar com ele, eu aprendi algo que ele gostasse de ver o neto dele aprender. Então, e assim foi, assim começou, só que no caso eram as músicas mais antigas, né? Então, aí eu comecei a andar com a galera mais do rock, comecei a gostar mais do rock, aí comprei um violão melhor, comprei uma guitarra, e hoje sou baixista, é o meu instrumento favorito. Por causa que eu fui substituir um baixista de uma outra banda e acabei me apaixonando pelo instrumento. E hoje violão é no meu tempinho livre, sim, gosto de cantar pra brincar mesmo. Porém o instrumento que eu mais gosto de tocar mesmo, que eu tenho pedal, amplificador, essas coisas, é o baixo. Esse lance de música na minha vida começou, eu me lembro que eu acho que eu tinha uns 6 anos. Meu pai trabalhava numa empresa de aviação em São Paulo e eu me lembro que ele comprava disco de vinil e levava para casa para copiar e fazer cópia em fita cassete. E eu me lembro que eu ficava ouvindo, porque na época para gravar o LP na fita cassete você tinha que tocar o LP inteirinho. Então eu me lembro vários episódios assim, eu ouvindo os discos com ele gravando, e ouvia os discos inteiros. E ele gravava de tudo, gravava desde sertanejos antigos assim, até alguns de rock. Eu lembro que eu ouvi muito Ramones nessa época, ele gostava muito de Ramones. Então eu vi bastante tipos e gêneros diferentes e tal. E aí eu acho que deu início do gosto, de começar a se interessar pelo som. Depois eu acho que foi com 15 anos, foi quando, através de um amigo em comum, meu e do Mael tal, que é o Pedro Velho, né? A gente chamava Pedro Velho. A gente ia muito na casa do Pedro tal, a gente jogava bola e tava lá sempre jogando videogame e tal. A galera se reunia muito na casa do Pedro. E eu lembro que o Pedro tocava violão, ele tinha um violão lá e ele já tocava legal o violão, e eu vi ele tocando violão e fiquei animado com aquilo ali, vendo ele tocar. Aí eu comecei a ir lá só interessado no violão, pedi pra ele ensinar uns acordes e tal. Eu lembro que a minha primeira música foi ele que ensinou, foi a música Fácil do Jota Quest, foi ele que me ensinou. E aí a galera ia lá pra jogar videogame, eu dava um migué falando que ia lá também pra jogar videogame, mas na verdade, enquanto eles ficavam jogando, eu ficava lá, aproveitando o tempo lá pra tocar violão. E aí eu comecei a pegar revistinhas de cifras e tal, e comecei a me desenvolver ali, tirar as músicas, entender. E eu fui treinando e tal, até que chegou um dia que eu comprei meu violão, e ali pra frente não parei mais, fui estudei violão, depois consequentemente peguei a guitarra, comecei a tocar. A minha primeira banda, a minha introdução no lance de tocar ao vivo foi... Eu já tocava já há um tempo violão e tal, mas todos os arranjos de guitarra eu já fazia no violão e tal. Aí depois que eu peguei a guitarra, um pouco tempo depois, surgiu um convite de fazer um som com a rapaziada da Jenny Flanders, Thiago, Ariel, o Vinícius Pessoas, que hoje é da Octorama, grande brother. E eu lembro que a gente fez um som num festival muito legal que teve aqui na cidade de Paraisópolis, que foi o Rock Motors. Lá acho que foi o início de tudo, do lance de subir num palco e se apresentar pra galera. E aquilo ali foi tão legal, você ver a reação das pessoas e tal. E
aquilo mexeu comigo ao ponto de falar, eu quero ver que era aquilo que eu queria fazer, que eu gostei daquela sensação. Não parei mais e desde então tô aí na música.